aqui com vocês, cultuando o nosso Deus juntos. A gente vai abrir agora Tiago, capítulo 3, estaremos lendo do versículo 1 até o 12. Amém? Juan? Graças. Bom. Meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A espécie humana doma e tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso podem brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Amém. Glória a Deus, oramos. Pai, vemos até seus pés, meu Pai, nos prostramos diante de Ti. Fale conosco essa manhã, meu Pai. Estamos todos aqui para ouvir a Sua voz através do Teu Santo Espírito, meu Pai. Ministra nossos corações. Estamos aqui para aprender mais sobre Ti, meu Pai. Nos ensina. Em nome de Jesus. Amém. Bom, glória a Deus. Algo interessante já para a gente entender, né? É o poder das palavras, né? O poder que tem a palavra em nossa vida, né? Que a gente fala algo que domine a sua língua antes que ela te domine. Por que a gente fala sobre isso, né? A gente vive hoje num tempo que, principalmente no tempo de Tiago, né? Quando Tiago escreveu isso, a gente vive num tempo hoje muito tecnológico, onde você consegue, através de um clique, alcançar várias pessoas. A gente, com vídeo hoje em dia no Instagram, no Facebook, ou até mesmo por mensagem para o WhatsApp. Hoje a nossa comunicação é muito simples, é muito fácil. Então, a gente tem que fazer o que com isso? Pensar antes de agir, principalmente. E é o que muitos não têm feito. Muitos, quando recebem uma mensagem, talvez uma mensagem que não queria escutar naquele momento, que a pessoa talvez foi agressiva com você, em vez de você ouvir a mensagem, parar para pensar, orar e pedir conselho a Deus, sabedoria do Espírito Santo, você faz o quê? Responde ao mesmo momento e ao mesmo tom. Isso é o que a gente não pode fazer. Não deixar nossas emoções tomar conta do nosso coração. Que a gente não possa agir com essa frequência. Que é a frequência hoje em dia, que a gente até brinca, a frequência do TikTok, né? Onde tem vários vídeos que viralizam. Que a gente não possa tratar assim, principalmente os irmãos, né? A gente tem que ser imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é algo que a gente tem que se perguntar sempre, o que Jesus faria. Como Jesus agiria nessa situação. E é o que a gente não faz, é o que a gente deixa de fazer, a gente não consegue fazer, principalmente nesses casos. Então a gente vai estudar o texto inteiro aqui que a gente acabou de ler, do 1 ao 12. Então a gente vai voltar já no versículo 1. Você pode colocar para mim, por favor? Obrigado. Meus irmãos, não seja muito de vocês mestres, pois como sabem, nós
os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. O que o Tiago estava querendo dizer para eles? O que a gente viu na época, principalmente na época de Jesus, quando Jesus estava ali presente, que tinha os mestres. Quem que eram os mestres naquela época de Jesus? O mestre daquela época eram os fariseus, os escribas. E Jesus foi muito duro na palavra com eles, porque Jesus disse a ele: vocês são todos guias cegos. Né? Chamou eles de guias cegos. Por quê? Porque além deles distanciar o reino das pessoas, que eles não entrariam, eles distanciavam o reino das pessoas. Olha o tão pesado que Jesus foi com eles. Que dizia que eles eram mestres, mas não entendiam sobre o que falavam. Eles queriam falar, ensinar as pessoas sobre as leis, mas não entendiam. Eles mesmos não cumpriam as leis, mas faziam as leis ser difíceis para as pessoas naquela época. E isso é o que o Tiago está dizendo para os irmãos, para nós, né? Hoje em dia, principalmente para os irmãos que estavam ali presentes em Jerusalém. Não pense que não sejam muitos de vocês mestres, pois como sabem, nós os que ensinamos seremos julgados com maior rigor. Por que seremos julgados com maior rigor? Porque a gente ensina. E muitas pessoas que estão aqui seguem os nossos conselhos. A gente ensina, fala, ó, a pessoa pede um conselho para você. Você vai ensinar ela, você fala, não, vamos fazer assim, faça isso. Mas você realmente está ensinando o que é certo? Você realmente está ensinando o que Deus quer que você ensine? Porque o que a gente vê hoje nas igrejas, somente nas igrejas, eu falo das igrejas brasileiras, que é a que eu conheço. Eu não conheço as igrejas de outras culturas. Os brasileiros hoje estão atrás de quê? De dinheiro. Sempre é o dinheiro. A maioria das igrejas só pensa nisso, no dinheiro. Então a pessoa vem até ela, o que ela fala? Não, faz um voto com o Senhor. Entrega o seu salário aqui, que Deus vai te honrar. Deus vai te ajudar. E a pessoa acaba se afundando em dívida, se afundando mais e mais nessas questões. Por quê? Porque é um conselho que um pastor que deve ensinar a sua ovelha, a ovelha de Cristo, que veio até ela, ensina da forma errada. Enriquecer à custa das ovelhas do Senhor. É o que mais a gente tem visto hoje em dia. Isso me entristece muito. Me entristece muito. Porque realmente não era para ser assim. Realmente, quando Jesus ensina, quando Jesus fala sobre riqueza, a gente já viu sobre isso, sempre é para o reino. Buscai o reino. Não busque riquezas aqui. Aqui tudo vai passar, tudo vai acabar. Mas o reino é eterno. A vida com Cristo Jesus é eterna. É isso que devemos buscar. É essa riqueza que devemos ter em nosso coração. E não deixar o dinheiro, a avareza, tomar conta da nossa mente, dominar o nosso coração. Pois isso distancia nós do nosso Senhor. E isso tem distanciado as pessoas. Infelizmente, isso tem distanciado muitos irmãos. Muitos irmãos acabam depois colocando a culpa em Deus. Que eu servi a Deus naquela igreja, na igreja do Senhor. Mas não era a igreja do Senhor, infelizmente. A igreja pode ser chamada de igreja. Mas quem domina numa igreja assim é o inimigo. É Satanás, porque Satanás entrou no coração desses pastores, os pastores avarentos, os pastores que pensam somente em riquezas. Dominou o coração deles. E onde o dinheiro domina, assim como diz Jesus, não pode haver dois senhores. Nunca haverá dois senhores, existe somente um Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Aleluia. É Jesus Cristo. Então o Tiago está dizendo aqui para a gente que ensina que a gente tem que ser mais responsável com o que ensinamos. A gente vai ser julgado com mais rigor. E está certo isso, porque seremos mais julgados mesmo. A gente ensina a palavra do Senhor, a gente aconselha os irmãos, a gente aconselha os filhos de Deus. Se a gente aconselha perante a Bíblia, perante o que as Escrituras diz, glória a Deus. Glória a Deus por isso. Mas se a gente aconselha perante o que necessitamos nesse mundo, o que queremos, o que a carne quer nesse mundo, temos que ser julgados sim. É o que Nicole diz aqui, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Misericordioso é o Senhor com nós. Mas a gente tem que exercer da misericórdia e arrepender do que nos leva a pecar, o que leva o irmão a pecar. Afastar o irmão. A gente ora sempre pedindo, Senhor, traga os seus filhos a mim. Traga os seus filhos que estão perdidos até mim, Senhor. Estou aqui para eles, quero fazer a sua vontade sobre a vida deles também. E quando vem essas pessoas, em vez de você trazer para perto de Deus, você afasta. Que tristeza, não? E é isso que o Tiago está dizendo. Não seja muito de vocês, mestre.
pois serão julgados com mais rigor. E assim vai ser, sempre foi assim com Deus, sempre será. E glória a Deus por isso. Bom, pode passar para mim o versículo 2? Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar todo o corpo. Não, dois, eu vou ficar. Então aqui Tiago fala para eles, pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Talvez a pessoa, o que Tiago diz, o que o Tiago explica, fala para eles, olha, faz atenção nessa parte. A pessoa fala assim, nessa parte eu estou tranquilo, nessa parte não é, essa parte aí que ele está dizendo aí, essa parte não tem problema nenhum nessa não. Então Tiago vem depois no versículo 2 e diz, pois tropeçamos de muitas maneiras. Não é só em uma coisa, não é só em uma situação. A gente não tropeça só em uma situação, a gente tropeça em várias coisas da nossa vida. A gente faz coisas onde não queríamos fazer. E a gente depois pensa e fala, não devia ter feito isso, mas já é tarde. É isso que o Tiago está dizendo a eles. Não é essa questão, igual eu disse aqui, a questão dos pastores que pensam só em dinheiro. Talvez um pastor olhe, igual eu olho e fala, essa parte eu não tem problema, graças a Deus. Mas o Tiago depois vem falar, mas essa parte não, mas a gente tropeça em várias coisas, várias maneiras de tropeçar. Então o que o Tiago está dizendo para eles é porque se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. A gente busca a perfeição em Cristo Jesus, a gente busca ser perfeito em Cristo. Mas se a gente não controlar a nossa língua, se a gente não controlar o que a gente pode falar para o irmão, que devemos falar, a gente não será perfeito aos olhos de Deus. A gente está sempre buscando, mas a gente cai, erra, levanta, pede perdão, volta a Cristo. E a gente vai fazendo cada vez mais atenção no que falar para o irmão, no que falar para o próximo, no que falar para o seu esposo, no que falar para o seu marido. A gente tem que fazer essa atenção. Tem até algo interessante sobre isso que a gente viu aqui hoje, que eu vi muito tempo atrás. Não sei se alguns aqui viram, mas os cientistas, né, gostam disso, né? A Bíblia já prova sobre isso, mas os cientistas gostam de ter a prova mesmo nítida. Então teve um trabalho que eles fizeram, um projeto, onde foi eles colocar uma planta em casa e todo dia, perto dessa planta, eles insultavam e falavam besteiras perto dessa planta. E em outro quadro, eles falavam coisas positivas. Aquela planta que ouviu só coisas negativas, ela nunca floresceu. Mas aquela planta onde tinha coisas positivas, onde tinha palavras boas, palavras que edificavam, ela floresceu. E assim somos nós. E assim temos que ser nós com quem está perto de nós, pelo menos na nossa casa. Imagina, como que você vai querer um ambiente de Deus, um ambiente santificado em Cristo, se na sua casa só há maldição? Só há palavras perversas, onde você não controla a sua língua, onde você insulta o seu cônjuge, onde você insulta os seus filhos. Como que você vai receber palavras edificantes se você não as fazem? Se por você, da sua boca, não saem essas palavras? É o que o Tiago está dizendo aqui no texto, é o que a gente vai chegar lá. Onde palavras, assim como tem poder para abençoar, tem também para amaldiçoar. Isso é o triste, mas é o que a gente vai estar vendo aqui. 3, por favor. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar também o animal todo. Próximo, por favor. Tomem também como exemplo os navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Próximo também, irmão. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tá bom, obrigado. Aqui é exatamente onde eu falei aquela hora no início. Domine a língua ou ela vai dominar você. Porque Tiago, ele faz várias comparações. Ele faz uma comparação do navio, do barco grande, uma comparação de uma floresta, onde a floresta é gigante, mas apenas uma fagulha pode incendiá-la toda. Assim a gente vê na nossa boca. A língua é um órgão pequeno, semelhantemente ao nosso corpo. Mas olha o poder que tem a língua. Onde, hoje em dia, Tiago diz também depois, tá vendo? Que o homem consegue dominar os animais, consegue dominar os peixes, as aves.
mas ele não consegue dominar a língua. Que é algo tão simples na nossa boca, mas às vezes a gente não consegue fechar a boca. Às vezes a palavra vem, e é algo que hoje em dia eu faço, que os irmãos estão acostumados a eu falar isso, é exatamente a pergunta, é tão simples, mas é tão rápido assim que você fala, cara, graças a Deus, é o que Jesus faria. Como Jesus agiria nessa ocasião. E onde às vezes você está com sangue, o sangue está fervendo, e na hora ali você está numa situação um pouco calorosa, mas em vez de você falar e saber o que você vai falar não vai edificar o próximo, você fica em silêncio. Você abaixa a cabeça e ora. Amém. Estou aprendendo, Senhor. Estou aqui para aprender. A gente vive uma vida inteira aqui de aprendizado. A gente está sempre aprendendo, sempre conhecendo mais e mais o Senhor. E assim tem que ser, a gente tem que seguir os passos de Jesus. Imagine se Jesus tivesse no tempo de hoje, no tempo dessa tecnologia avançada, como se teria sido diferente, né? Grava um vídeo meu aí, posta aí ao vivo aí, vou falar com todos hoje. Ele deixou esse trabalho para nós. Hoje a gente vive esse mundo. Esse mundo é o nosso hoje em dia. Mas em vez da gente gravar coisas edificantes ao Senhor, alcançar mais e mais, assim como diz o texto, ide, pregar o Evangelho, ensinai-os e batizai-os. A gente perde tempo com besteira, com brigas, com idiotices. Hoje o tempo da gente na internet, que eu falo internet, é algo excelente para ser usado. Ela me ajuda muito, principalmente nos meus estudos, principalmente nas coisas que eu tenho que aprender. Mas se você não usa com esse intuito, de que serve a internet? Se através dela você não consegue alcançar ninguém, você não consegue falar com ninguém de Cristo. Usa para ver TikTok, para ver vídeos besterol, a gente fala de besterol. Não serve para nada, não edifica, além de não edificar, ainda traz palavras erradas para o seu dia a dia. A nossa briga é diária, mas a nossa briga é diária com nós mesmos. É com a gente mesmo essa briga, a gente tem uma briga interna nossa mesmo. O tão difícil é a gente pegar, acordar de manhã, ler a Bíblia, passar 30 minutos com o Senhor, às vezes com uma pessoa, uma eternidade. Mas dá um celular na mão de uma pessoa para ela ver algo do mundo. Um vídeo de um futebol, uns amigos aí do Brasil conhecidos, famosos conhecidos. A pessoa fica ali 2 horas tranquilo. Fica sossegado. Mas quando vai falar do Senhor, da palavra, aí o inimigo já vem, né? Fala, opa, deixa eu dar um som desse varão, ver se ele larga essa Bíblia aí. E a nossa briga é essa. Contra demônios e potestades desse mundo e contra a nossa carne. Nós somos nossos problemas às vezes. Os nossos problemas somos nós mesmos. Nós colocamos empecilhos na nossa vida. E olha que Tiago fala, que incrível, que um pequeno leme controla o navio inteiro. Um pequeno leme, uma simples coisa controla para onde você deve ir com isso. Um cavalo, você coloca um cavalo ali, você consegue controlar o animal todo. Mas a nossa língua a gente não controla. Algo que eu e minha esposa nós falamos para nós mesmos hoje em dia, a gente falou uma época bastante sobre isso, que ajudou a gente bastante, foi sobre isso vai edificar o próximo? O que a gente vai dizer, o que a gente vai falar, vai estar edificando o próximo? Vai estar fazendo a vontade do Senhor? E onde a gente calava a boca muitas vezes, ficava em silêncio. Porque é algo que a gente tem, que a gente sabe sobre o fruto do Espírito Santo. Quando a gente vai ler sobre os frutos do Espírito Santo, tá ali em Gálatas, a gente vai lendo, a gente vai falando, eu tenho isso. Isso aí, glória a Deus, eu tenho. Quando chega no último, domínio próprio. Aí você fala, eu não tenho domínio, né? Não domino nem a língua, como é que eu vou ter domínio próprio? A gente fala, preciso orar mais, preciso estar mais com o Senhor. Ainda me falta o principal, que é o domínio próprio. Pois se a gente tem o domínio próprio, a gente tem o Espírito Santo com a gente, os frutos do Espírito Santo, a gente consegue controlar a nossa língua. É isso que a gente tem que fazer atenção, controlar a nossa língua na hora de falar com o próximo.
Não é só porque a pessoa te tratou mal que você deve tratar ela mal. Esse é um erro que a gente erra diariamente. Por quê? Age por impulso. Não consegue pensar antes. Aquilo te faz tão mal, você vê uma pessoa te tratando mal, em vez de você falar para ela, nossa, eu te perdoo, constrange a pessoa. Uma simples palavra de amor, uma simples palavra que Jesus faria, vai constranger a pessoa. Falar, você me tratou mal, mas eu não sou essa pessoa. Eu vou orar por você. Constrange. Eu já fui constrangido assim, com esse tipo de ação. Fiquei péssimo depois. Nossa, o que eu fiz? O que eu fiz? É isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que pensar em fazer. Pois uma simples palavra pode acabar com a vida de uma pessoa, pode acabar com o caminho da pessoa. A gente está aqui, a gente está em Cristo, a gente segue o caminho de Cristo. A gente vem com a igreja, é o que eu falo para os irmãos. Você não é só cristão aqui dentro. Aqui dentro, aleluia, todos nós somos, mas e fora daqui? A pessoa olha para você e vê Cristo. A pessoa consegue olhar para você no seu modo de agir, no seu modo de falar e falar, cara, essa pessoa é de Deus. Eu sinto. Eu vejo o modo de agir dela, eu vejo como um cristão age. Eu consigo sentir isso. Você é essa pessoa? Você consegue ser essa pessoa fora daqui? Algo que eu tenho feito muita pergunta a mim, para mim mesmo, pedindo a Deus, falando, Deus, que eu consiga fazer a sua vontade acima das minhas. Porque eu sei que as minhas não é edificante. As minhas são minhas mesmo, são carnais. Mas eu sei que a vontade do Senhor é a que prevalece, é a que vai me levar mais perto dele, é a que eu preciso na minha vida. Eu preciso ser confrontado todo dia pelo Espírito Santo. Mas eu tenho que ceder e fazer a vontade dele. O que eu falo, se a salvação dependesse de mim, eu já estaria no inferno. Mas graças a Deus, a graça é gratuita. Amém. Jesus morreu por todos nós e gratuitamente alcançamos a graça em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Somos salvos através de Cristo Jesus, sem precisar de obras. Porque se precisasse de obras seria difícil para nós. Às vezes, para ceder o orgulho que a gente tem, que a gente está sentindo no momento, é difícil. A gente torce, a gente contorce. Às vezes a gente está ali, numa situação difícil, uma briga com a esposa, né? Uma briga com o marido. Fala, não, ele está errado. Ela que errou, não vou pedir desculpa não. Ela que errou, ela tem que pedir desculpa. E a gente fica nisso há vários tempos. E é algo que o nosso pastor falou uma vez para mim e para minha esposa, que a gente teve uma discussão um pouco calorosa assim. O pastor fez uma pergunta para nós que mudou o nosso modo de pensar e hoje em dia, graças a Deus, a gente consegue ter uma discussão e resolver no momento. Foi que, e se Jesus voltasse nesse momento que vocês dois estavam brigados? Como que você ia explicar isso para ele? Aí, né? Porque a gente pôs a nossa vontade acima de Deus. A gente pensou na gente e não em Deus. A gente deixou de ir num culto a Deus para fazer a nossa vontade. Como que a gente ia responder isso a Ele? Jesus à nossa frente fala, voltei. O que aconteceu? Por que vocês não foram cultuar a mim? A gente pensou na gente, quis a nossa vontade acima da sua. E o que a palavra diz? Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Como você vai explicar isso para ele? Nesse momento assim, eu não amei o Senhor acima de todas as coisas, não. Amei mais a mim. Amém. Pelo menos é sincero, né? Sejamos responsáveis. Pelo menos responsável a gente está sendo. Esse é o que a gente tem que fazer a pergunta, a gente tem que nos perguntar diariamente. Qual a vontade de Deus? O que devemos falar? O que devemos, como devemos agir? Não deixar as palavras mudar o nosso rumo. Não deixar as palavras mudar quem somos. Pode passar. Assim também a língua é um fogo,
é um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha quão grave, olha quão grave é a língua. É um fogo, é um mundo de iniquidade. Tiago está dizendo que a nossa língua, se a gente não tiver controle, se a gente não saber o que vai falar, ela vai falar só que não é agradável ao Senhor. Ela só fala as coisas, iniquidade, que iniquidade é pecado, coisas abomináveis ao Senhor. É isso que a nossa língua faz. Se a gente não tiver cabeça, a gente não parar para pensar, não parar para agir, a gente vai só amaldiçoar as pessoas. Só vai sair perversidade da nossa boca, da nossa língua. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Eu não sei vocês, mas quantas vezes a gente se pega falando as coisas, depois a gente arrepende. Glória a Deus, faz muito tempo por isso, mas eu ainda tropeço em várias áreas da minha vida. Mas principalmente nessa questão de tratar a pessoa mal, o Espírito Santo vem na hora. Revela na hora assim, o que você está fazendo? E a gente fica triste, a gente chora, a gente fala, por que eu não consigo controlar? Por que eu não controlei? Por que eu tratei essa pessoa mal assim? É isso que o Tiago está falando, é isso que o Tiago está tentando explicar a nós. Temos que não deixar chegar a esse ponto, porque aqui já é um ponto perverso. É um ponto onde ela vai incendiar o corpo inteiro, a pessoa inteira. Ela incendeia todo o curso da sua vida. A nossa palavra, o que a gente fala, como agimos, pode mudar o nosso destino. A gente está aqui todos tentando ir no mesmo destino. Eu vou falar, a gente está numa viagem, mas a nossa viagem tem um destino. O destino é para o reino dos céus. Morada com Cristo Jesus. Viver eternamente com Cristo Jesus. Esse é o nosso destino. Mas se a gente não fazer atenção, pode mudar o curso da nossa vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Às vezes algumas palavras, às vezes algo que a gente faça para alguém, não tem mais volta. E esse peso vai cair sobre você. Porque é isso que o Tiago falou no primeiro versículo. Não sejam muitos de vocês mestres, pois serão julgados com maior rigor. Então é isso que eu falo. Quantas pessoas você tem trago até Cristo? Você tem auxiliado, você tem sido uma ponte entre você e o Espírito Santo para essas pessoas. Quantas pessoas você tem edificado com a palavra do Senhor? E quantas pessoas têm tentado tirar você do caminho de Jesus? Falando palavras perversas, coisas perversas. Porque a gente tem que entender algo. As pessoas do mundo, eu estou falando aqui já de pessoas do mundo. O que o Tiago está escrevendo aqui é para nós, é para a gente de dentro. Mas as pessoas do mundo, algo que a gente tem que fazer atenção, que a gente vai estudar sobre isso também no capítulo 4 de Tiago, que é sobre amizade com o mundo. A gente tem que fazer atenção porque a gente tem que edificar as pessoas, a gente tem que tentar ser uma ponte para trazer as pessoas até Cristo. Que o Espírito Santo auxilia através da gente para trazer a pessoa. Só que quantas pessoas tentam tirar a gente do caminho de Cristo? Pessoas que estão no mundo, falando, muito melhor viver aqui, muito melhor estar aqui, nesse lugar. Olha, lá é vida, você não é livre, você não tem liberdade. Ah, você não pode nem beber. Me usaram isso uma vez comigo, quando eu fui no Brasil, porque eu não bebo mais. Bebo uma taça de vinho com a minha esposa, mas é raro. Mas a pessoa falou assim, você não pode nem beber hoje, Tassi. Que liberdade é essa? Eu falei, isso é liberdade. É entre você ter uma escolha. Você falar, eu quero, eu não quero. E você? Você consegue ter essa liberdade? Você consegue sentar numa mesa de amigos onde está todo mundo bebendo e falar assim, eu não quero beber? Com certeza não. Não tem um domínio próprio. Mas para eles, para essas pessoas do mundo, a gente é estranho. A gente é extraterrestre, a gente é ser de outro mundo. A gente serve a uma pessoa, a gente é maluco para alguns. Mas olha que bênção que é a gente escutar isso. Eu dou glória a Deus quando a pessoa me chama de maluco. Fala, você é religioso? Não sou, mas quando você é religioso, fala, glória a Deus. Seja também você comigo. Aproveito e falo, meus amigos do Brasil, alguns ex-amigos, né, do Brasil, quando me viram a última vez, eles ficaram admirados. Porque é isso que eu falo.
a pessoa percebe. Tem algo diferente nesse aí. A pessoa sente. Quando Cristo, quando o Espírito Santo está com você, quando a gente sente que é diferente. A gente é diferente do mundo e tem que ser diferente. Os cristãos não têm que parecer com o mundo. Hoje em dia a gente vê o contrário. As igrejas se tornando mundanas, tentando trazer as coisas do mundo para dentro, para atrair. Quando que Jesus fez isso? A gente segue os passos de Cristo Jesus. Quando que Jesus teve que mudar o evangelho, mudar as palavras de Deus para agradar alguém? Ah não, mas não pode ser tão radical, não pode ser tão bruto, não pode ser tão sincero. Jesus olha para a gente e fala, como que Jesus foi? Como que eu, Jesus, fui? Como que vocês querem mudar o que eu deixei para vocês? Eu deixei um livro para vocês seguir, eu deixei instruções para vocês seguir. Por que vocês estão mudando isso? A única coisa que o Tiago está pedindo para nós aqui, faça atenção no falar. Faça atenção no agir das palavras. Tenha atenção a isso. As pessoas de fora, o Tiago não está falando para pessoas de fora, o Tiago está falando para as pessoas de dentro. Por isso que eu falei sobre o livro de Tiago, a gente estudar, passar um momento estudando o livro de Tiago inteiro, porque o livro de Tiago inteiro é sobre as pessoas de dentro. A Bíblia não usa exemplo do mundo de fora. Hoje em dia a gente tem essa questão, né? Muitas vezes a gente fala assim, a gente está lendo a leitura e fala, não, mas isso aqui, de certeza, isso aqui é para o mundo. Isso aqui está dizendo das pessoas fora, não é. É as pessoas de dentro, porque as pessoas de dentro têm dúvidas, as pessoas de dentro estão com dúvida na mente. As pessoas de dentro estão sendo influenciadas pelo maligno. E não estão fazendo atenção. Não estão fazendo atenção. E a gente vai ler, a gente fala, não, mas isso é do mundo, é as pessoas do mundo. Não é, gente. Pessoas do mundo não passam tempo lendo a Bíblia, não passam tempo lendo a palavra. Elas distorcem tudo. E o que acontece hoje em dia na maioria das igrejas é isso. O distorcimento da palavra. Distorce os versículos, distorce o contexto. Deus diz algo, a pessoa distorce. Não, Deus não quis dizer isso aí não. Deus disse isso, mas é assim, assim, assim. Mas você vai ler o texto, está lá no texto. O que Deus disse? Está no texto. Não adianta se torcer. A palavra é a palavra. E a gente tem que ter a nossa base de vida, a nossa base de ensinamento, a palavra de Deus. É o que nos ensina a ser melhores. É o que nos leva até Cristo. Se a gente não tiver acesso à palavra, a gente não fizer isso um hábito diário na nossa vida, a gente vai se perder. Se a gente confiar na gente mesmo, a gente vai se perder. A gente tem que confiar em Cristo Jesus, no Espírito Santo em nossa vida. A gente é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Ele nos convence do pecado. Ele convence todo mundo. E a gente tem algo interessante, que ele quando diz aqui, Deus é misericordioso, desde que você se arrependa. E esse é o ponto principal. Sem arrependimento não haverá misericórdia, pois você não se arrependeu. Se você não usar essa misericórdia com o próximo, Deus não usará com você. É onde entra a palavra. Se você não perdoar, Deus não te perdoará. A gente não pode colocar um ponto acima de Deus. Colocar um ponto onde a gente é juiz, onde a gente julga as pessoas. A gente será julgados. Não sejamos nós o juiz. Deus sabe de todas as coisas. Nós não. A única coisa que a gente tem que fazer atenção aqui, dominar nossas palavras. Ter domínio próprio. Amém? A espécie humana do homem tem domado toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar. Mas ninguém consegue domar a língua. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha, que incrível, né? A gente consegue, é o que eu digo, a gente consegue dominar tudo hoje em dia, né? Os animais, a gente tem pessoas que tem, a gente vê no zoológico, então os animais tudo sendo tomado pelos homens. Conseguimos domar tudo, mas não conseguimos domar a nossa língua. A gente consegue bendizer a Deus. A gente vai na igreja, aqui no louvor, a gente glorifica o Senhor, exalta o Senhor, adora o Senhor. Mas quando vai falar da imagem e semelhança dele, que são os homens, em nós, a gente não consegue. A gente critica, a gente amaldiçoa com palavras.
Está errado. Não é de Deus isso, não é certo. Por isso que eu falei aqui, por isso que eu falo para todos. Faz atenção nas palavras. Isso vai edificar a pessoa? Isso que eu vou dizer, vai edificar o irmão? Vai estar edificando a vida dele? Ou pelo contrário, vai estar amaldiçoando a vida dele? Palavras têm poder. Palavras têm poder na nossa vida. Para abençoar e para amaldiçoar. Por isso que a gente tem que ter atenção em nossas casas. O que você traz para dentro da sua casa? O que você fala dentro da sua casa? Quais são as palavras que você diz dentro da sua casa? Imagina uma pessoa o dia inteiro com você e você ouvindo: você não presta, você não vale nada, você é um inútil, você é um imprestável. Imagina uma pessoa ouvindo isso. Que ânimo que a pessoa vai ter? A pessoa já está às vezes animada. A pessoa fala: você é um inútil? A pessoa fala: sou mesmo. Entende? A pessoa entra num estágio de depressão. Estágio ali que a pessoa não aguenta mais aquilo, o ambiente da casa. Destrói a pessoa de dentro para fora. A mente da pessoa fica um turbilhão, a milhão com essas palavras. Mas agora imagina o contrário. Você é maravilhoso. Eu preciso de você. Você me faz bem. Vivemos juntos bem. Glória a Deus por isso, pela nossa vida, pela nossa casa. Sou feliz de você. Tenho orgulho de você. Você me ensina coisas boas. Aprendemos um com o outro. Coisas boas. A pessoa vai se sentir diferente, isso vai motivar. Por isso motiva. A gente tem que buscar motivar um ao outro. Mas com a palavra de Deus. Trazer as coisas boas que Deus diz para a gente fazer. E se for para amaldiçoar, se for para falar algo ruim, pense antes, vai edificar ele. Jesus faria isso. Às vezes a pessoa já está triste, a pessoa já está vivendo uma semana complicada. Eu sei que às vezes a gente também vive a semana complicada. Todos nós passamos por isso, por dias difíceis em nossa vida. Mas você está uma semana difícil, o seu esposo também, a sua esposa, os dois estão com uma semana difícil, uma semana complicada. Você chega em casa, em vez de se ajudar, destrói um outro. A pessoa fala: minha semana foi difícil. E você acha que a minha não? A pessoa nem falou nada. A pessoa só está falando da semana dela. Em vez de você falar: nossa, a minha também foi difícil. Mas vamos ficar juntos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que a próxima semana vai ser diferente. Aleluia. Glória a Deus, juntos. Mas não, a gente age no calor do momento. Em vez de deixar o astral em casa, o astral da pessoa bem, destrói. Quantas famílias hoje em dia a gente está vendo? Hoje em dia virou algo normal. Na época dos meus pais, dos meus avós, não era. Hoje em dia é divórcio. Hoje em dia acho que está tendo fila para divórcio. Tantas pessoas divorciando hoje em dia. Tão fácil hoje em dia. Porque não consegue resolver. Não consegue conviver. Não consegue conviver com o próximo. Não consegue conviver com o irmão. Não tem paciência. Não sabe agir nas palavras. Só maltrata. Só querem maltratar. E depois vai falar para o irmão, para o amigo. Fala assim: o que aconteceu? Como é que está o relacionamento? A mulher não me ouve. A mulher só me fala coisas feias. Fala assim: mas e você? E eu o quê? Você age como perante essa situação? Eu acho como ela age errado comigo, eu também acho. Entende? A gente tem que ver que é os dois lados. São dois lados que trabalham juntos. Deus criou o homem. O homem foi criado. O homem já fazia tudo no jardim. A mulher veio para auxiliar. Aí hoje em dia, quando a gente fala assim, pessoa, e aí, como é que é o relacionamento de vocês? A mulher não quer fazer nada. E você? Não, mas não é eu não tenho que fazer, não. Ela tem que fazer. Mas o homem foi criado, quando o homem foi criado, ele fazia. A mulher veio para auxiliar ele. É em conjunto. É os dois juntos. Não é um caminhando para a esquerda e o outro para a direita. Não vai ter como. Ou vocês caminham juntos ou não dá certo. E é isso hoje em dia que as pessoas não conseguem entender. É por isso que hoje aqui a Nicole falou sobre o Ministério dos Homens, onde a gente foi na montanha, foi no kart. Meu irmão ali machucou no kart, glória a Deus, né? Mas tá melhor, aleluia. Mas a gente vai para ter uma palavra para edificar a gente como homens.
para a gente poder entender mais sobre nós mesmos, para trazer mais aquele sacerdócio masculino, bíblico, para a nossa casa. E não algo onde a gente fala para as pessoas, o mundo você tem que ser o sacerdote, você é o homem da casa. O pessoal já começa a ser um machista, né? A pessoa fala, mulher, silêncio, faz a comida, limpa a casa, lava minhas roupas. E o homem, pé para cima no sofá, não auxilia a mulher em nada. Então é onde a gente trabalha sobre isso. Porque quando a gente fala sobre sacerdócio masculino, como liderança masculina, a pessoa já pensa em algo, né? Vão mandar e desmandar. Não é, é auxiliar. É os dois juntos, um ajudando o outro. Vocês estão juntos, as pessoas vivem juntos. Quando foi ter a questão do casamento, até que a morte nos separe, até que Cristo nos leve, para nós cristãos. Para andar junto, uma vida inteira juntos. Não é para você ser tratado como um principeso. E nem você querer tratar a mulher como uma principesa. É os dois juntos. Os dois estando bem juntos. Em harmonia. Em igualdade dentro de casa. Tratando os dois juntos, tratando bem um outro. Esse é o sacerdócio do homem. E é isso que se perdeu hoje em dia. Hoje em dia os homens, a gente vê que os homens falam, a mulher tem razão, a mulher tem que mandar mesmo, a mulher tem que fazer isso. A gente, homem, a gente é muito machista, a gente não pode ser. Se perderam hoje em dia, na sociedade. Se perderam hoje. A civilização masculina está perdida. Onde a feminilidade cresceu, por quê? Porque a masculinidade ficou fraca. Os homens não são mais cristãos. Os homens hoje em dia querem bater na mulher, querem maltratar a mulher e achar que está sendo isso é algo de Deus. Não é de Deus. Senão Deus tinha criado lá no início um ringue. Eu criei um ringue aí para o homem e a mulher, mas não foi assim. Criou para auxiliar, viver em harmonia com Cristo Jesus, com Deus, os dois caminhando juntos, um ajudando o outro. Não se perde nisso, gente. Não deixe as palavras mudar esse trajeto da gente, o nosso destino. Não deixe ser mudado o nosso destino. Cuide bem da sua casa, cuide bem do seu matrimônio. A pessoa que você tem do seu lado, a pessoa que você busca para você, é para uma vida eterna aqui na terra. Até que a morte o separe. Até que a morte o separe. Assim Deus escreveu, assim foi escrito. Deus deu o divórcio para o homem e para a mulher por causa da dureza no coração. Que não seja esse o caso da gente aqui. Amém? Glória a Deus. Amém. Pode passar para mim. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso... Não, tá bom, irmão. Acaso pode brotar da mesma fonte água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Então aqui a gente vê que Tiago faz uma explicação muito óbvia para a gente, né? Ele pega e diz, pode uma figueira produzir azeitona? Os irmãos vão olhar e falam, não, lógico que não tem como. Depois ele faz a mesma pergunta, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É isso que Tiago está dizendo sobre a nossa vida, sobre a nossa boca. A gente consegue abençoar o próximo maldizendo? Claro, lógico que não. É lógico que não. E é o que a gente tem que fazer sobre a nossa vida. A gente tem que abençoar quem foi criado à imagem e semelhança de Deus Pai. A gente é a imagem e semelhança de Deus Pai. Hoje em dia, com Cristo Jesus, a gente é templo do Espírito Santo. A gente é filho de Deus. Você, como filho de Deus, como que a gente, como filho de Deus, vai ter a capacidade de amaldiçoar o próximo? Não podemos agir assim, irmãos. Não devemos agir assim. Agimos com responsabilidade, mas com maturidade e com sabedoria. Algo que temos que pedir para o Espírito Santo, que nos dê sabedoria ao agir. Sabe? Que a gente possa ser coerente. Sejamos coerentes no que falamos para o próximo, no que cremos. Se a gente for ensinar o próximo, que a gente saiba o que está ensinando. A gente vai ser julgado por isso.
Vai cair sobre nós isso. Então que possamos ensinar, também vocês que têm filhos, ensinar o caminho certo para o seu filho. O caminho que ele deve seguir, o caminho que é certo a seguir. E a gente também ensinar um irmão ao outro o que deve ser feito perante a palavra de Deus. E que possamos trocar a palavra amaldiçoar por bênçãos. Que possamos ser bênção na vida de uma pessoa. Não falo só bênção, quando a gente fala sobre bênção, não é sobre fazer algo, não. Uma doação, algo assim, não. É ser bênção nas palavras. Poder ajudar a pessoa. Algo que eu tenho feito, algo que tem acontecido, algo que acontece. Se algo cair na sua casa, derrubar algo, já aconteceu. Já aconteceu. Então não faça daquele acontecimento uma tragédia. Vamos limpar. Glória a Deus, não machucou não? Não machuquei não. Tá bom, glória a Deus por isso. Isso aí a gente compra, é material. Isso aí a gente compra, mas não, hoje em dia a gente quer agir no calor do impulso, a gente acaba maltratando. É o que eu disse no começo, não façamos isso. Comece a insultar com palavras pesadas. Você não faz atenção, você é lerdo, você é burro. Isso é pesado, irmãos. São palavras pesadas no nosso dia a dia. Se você não quer ouvir isso, não fale para o outro. Se coloque no lugar dele. Tente se colocar. Não haja assim. Não agimos por impulso. Mais difícil será a convivência se agimos assim. Mais difícil será para você também se arrepender depois e voltar a Cristo. Não façamos isso, irmãos. Não sejamos essas pessoas. Que possamos edificar o próximo, mas com palavras de bênção. Pois se bendizemos o Senhor, também bendizemos as pessoas. Sejamos uns caminhos de bênção na vida do próximo. Amém? Glória a Deus. Bom, deixa eu concluir, né? Algo que eu coloquei aqui para a gente terminar, que é a conclusão que eu escrevi, foi: não seja mestre se não estiver disposto a viver o que ensina. Que senão você vai estar sendo hipócrita, né? É o que Jesus falou para os fariseus. Ensinavam, mas não viviam. Passavam uma lei para os judeus, mas não seguiam. Deixavam um peso nas costas das pessoas, mas não faziam aquilo. Não sejamos essas pessoas. Que possamos ensinar realmente o que vivemos. Que possamos ser luz, sal desse mundo para a pessoa, mas vivendo aquilo, vivendo o que Jesus escreveu, o que Cristo escreveu para nós, o que o Espírito Santo deixou para nós na nossa vida. Que possamos ensinar assim. Não confie em sua própria língua. Confie no Espírito Santo para domá-la. É o que eu disse aqui sobre os frutos do Espírito Santo. Que oremos a Deus, oramos para Deus, para o Espírito Santo, que possa habitar dentro de nós, que somos templo do Espírito Santo, para que nos dê domínio próprio, para que tenhamos domínio próprio, domínio sobre as palavras, para que assim possamos dominar a nossa língua, que não agimos por impulso. Esse é o ponto que a gente tem que fazer na nossa vida. E o último aqui: não use sua boca para ferir quem foi feito à imagem de Deus. Não fazemos isso, irmãos. Como que você pode falar que você é filho de Deus, olhar para uma pessoa que está do seu lado e tratar ela com palavras que vai talvez lançar ela para o inferno, as palavras da sua vida, lançar ela à morte? Como que você pode dizer que você é filho de Deus fazendo isso? Olhando para Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Como podemos fazer isso? Jesus foi duro nas palavras, mas foi palavras edificantes. Palavras para trazer a pessoa para a realidade. Jesus, quando ele combateu ali os fariseus, os escribas, quando ele chegou até eles, que eles ensinavam, e Jesus falou: vocês estão errados, vocês estão andando errado. Vocês são guias cegos, levando o povo à perdição. É duras palavras, mas edificadoras. Ele não usou nenhum insulto, nenhum palavrão. É isso que eu falo, pessoal. Ele não xingou eles num palavrão para trazer essa realidade. Deixou claro.
Deus não quis isso, Deus não ensinou isso. O que vocês estão ensinando? Isso aí que vocês estão ensinando não é de Deus. Como diz lá em versículo tal, está lá o versículo. Como vocês explicam esse versículo? É isso aí que vocês estão fazendo? Quando Pedro, os discípulos dele, comeu e não lavou a mão, os fariseus falaram assim: os seus discípulos não lavam nem a mão, pecado. Jesus falou: onde está isso na Bíblia? Onde está na Bíblia que não lavar a mão é pecado? Vocês criaram isso. Vocês criaram algo que Deus não criou. É lógico que a gente vai ver hoje em dia, é bom a gente lavar a mão, por higiene e tal, mas não é algo que estava escrito. Deus não escreveu isso. Mas os fariseus falavam como se fosse Deus falando, colocando pesos nas costas das pessoas, ensinando as pessoas algo que Deus não ensinou. É isso que a gente tem que fazer atenção hoje em dia. Seguir o que Deus quer de nós, seguir o que Espírito Santo quer de nós. O que Jesus fez é o que a gente tem que fazer. A gente segue o exemplo de Cristo Jesus na nossa vida. Não é seguir o que eu falo, não é seguir o que outro pastor fala, é seguir o que a palavra diz. Não seguimos nosso intuito. Pois assim como eu disse, se fosse que eu seguir o que eu quero, se fosse para seguir eu, se dependesse de mim, a gente estava longe, viu? Mas graças a Deus, Deus é misericordioso, Deus me alcançou. Eu, de todas as pessoas, improvável, estou aqui hoje para falar para vocês que todos têm salvação. Acreditemos em Cristo Jesus, acreditemos no Espírito Santo. Possamos orar pelo próximo, possamos orar pelas pessoas. Por mais difícil que seja aquela pessoa na sua vida, ore por ela. Ore por ela. Porque eu fui essa pessoa. E eu fui alcançada por Cristo Jesus. Glória a Deus. Ele me alcançou. Uma das pessoas que quando eu olho para mim, para a vida que eu tinha, para o passado que eu tinha, improvável. O improvável. Estou aqui na frente de vocês hoje para dizer que sou filho de Deus, vivo em santidade com Cristo Jesus. E sigo os caminhos dele. Quero que todos nós que estamos aqui seguimos o caminho e sabemos o nosso destino. Que não deixemos o inimigo ganhar, o inimigo vencer. Que não deixemos o inimigo destruir uma família por palavras. Porque palavras às vezes dói mais que um ato. Dói mais que um gesto na vida de uma pessoa. Eu fazia isso, gente. Eu nunca encostei um dedo na minha esposa, mas falava palavras pesadas, que às vezes dói mais. Dói mais na vida de uma pessoa. E algo que a gente tem que ter com a gente, que a gente fala algo, é igual a gente pegar um prego e bater numa porta esse prego. Você vai tirar o prego, mas o buraco vai estar lá. Então, às vezes, uma palavra que você diz na vida do próximo, na vida do irmão, por mais que te tira aquela palavra, a cicatriz vai estar lá. Vai estar a ferida lá. Pois você feriu essa pessoa um dia. Por isso que é importante a gente pedir perdão ao Senhor e orar pela pessoa. E demonstrar realmente que você se arrependeu. Como que a gente demonstra realmente que a gente se arrependeu? Não fazendo novamente. Exatamente assim. Sejamos prudentes no falar, gente. Glória a Deus por isso. Amém. Aleluia. Juan, coloca para mim o ofertório.